Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que nos dá a oportunidade de servirmos a Ele em culto, de forma solene, de forma congregacional, juntos, e também de podermos escutar da sua santa e maravilhosa palavra. Palavra esta que nós leremos, que está lá na epístola que escreveu Tiago, capítulo 1. Temos exposto a epístola de Tiago aos domingos e hoje seguiremos nessa exposição sequenciada que temos feito. Tiago, capítulo 1, nós leremos dos versos 16 a 18. Diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Soberano Deus, nosso bendito Pai, nós, Senhor, nessa noite nos unimos aqui para prestar-te culto, e aqui, Senhor, cantamos, lemos a tua palavra, oramos ao Senhor, como agora também fazemos, mas sabemos que em especial nesse momento o Senhor fala ao nosso coração diretamente através da tua palavra. E por isso, Senhor, que nós lemos esta palavra conduzidos pelo teu Espírito e te rogamos agora que também conduzidos pelo teu Espírito possamos compreender as verdades contidas nesta palavra, Senhor. Verdades essas que nos edificam, que nos transformam e que cada dia nos aperfeiçoa a imagem e semelhança de Cristo. Assim, Senhor, sejamos transformados por esta palavra. Que eu seja um instrumento em tuas mãos para expor as verdades que estão nela. É assim que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, quem de nós aqui, e somos pais, não se entristeceria ao ver um filho nosso dizer que o que nós queremos é o mal deles? Quem de nós, pais, não ficaria triste por escutar um filho dizer: o que você quer, na verdade, é o meu mal? Nós que empenhamos todo o esforço físico, todo o esforço financeiro, emocional, para fazer com que nossos filhos não sofram o que nós muitas vezes sofremos no passado. Nós que consideramos constantemente ensinar a lei do Senhor aos nossos filhos, a fim de que eles não se percam em uma vida dissoluta, como possivelmente nós assim fizemos no passado. Nós, pais, entendemos que não é fácil, diante de alguma disciplina ou diante de uma repreensão necessária, ouvir dos nossos filhos dizer, diante dessa disciplina, diante dessa repreensão: pai, mãe, o que a senhora ou o senhor quer não é o meu bem.
Levando isso para a nossa caminhada cristã, nós podemos entender uma verdade muito importante. As tentações, e nós falamos sobre tentações aqui no domingo passado, elas são fruto do nosso coração pecaminoso. As tentações, elas nos levam a questionar a fidelidade de Deus. Isso porque quando nós estamos diante das provações, e aí elas se tornam muitas vezes por conta do nosso coração tentações, como eu disse domingo passado, elas não se tornam mais um teste para a nossa fé, elas se tornam um convite para o pecado, que é o que a tentação é. E quando estamos diante dessas provações que se tornam tentações em nossas vidas, nós passamos muitas vezes a questionar a fidelidade de Deus nos seus muitos aspectos. Questionamos a providência constante de Deus em suprir as nossas necessidades. Questionamos em meio às tentações a bondade de Deus em atender às nossas orações. Questionamos no meio das tentações a própria misericórdia de Deus em nos conceder o completo perdão dos nossos pecados. Ou você não sabia que tem pessoas que acham que não foram perdoadas do seu pecado? Você acha que tem pessoas que estão na igreja e que não pensam, Deus não me responde porque Ele é ruim, porque Ele quer o meu mal, Ele não quer o meu bem. Ou você acha que não tem pessoas dentro da igreja que em meio às tentações não dizem, Deus prefere A, prefere B, prefere fulano, prefere cicrano, mas não prefere a mim. Mas me deixa de lado, me deixa escanteado. Ou seja, quando sabemos que Deus é bom, não precisamos cair nas armadilhas do diabo. Porque, como disse, nós sabemos que Deus é bom e que supre todas as nossas necessidades. Sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas materiais. Mas Deus supre todas as nossas necessidades. Isso nos leva exatamente à perícope que lemos aqui, dos versos 16 a 18, tratando sobre a bondade de Deus e o quanto essa bondade é importante para não sermos arrastados pela tentação. E o apóstolo Tiago, ele entendia que esses crentes, primeiros leitores dessa epístola, estavam dispersos e sob perseguição e, portanto, eles poderiam, em certa medida, culpar a Deus pelas situações de tentação em que eles estavam. Tiago entendia que esses crentes que passavam por essas perseguições, que haviam saído da região da Judéia, poderiam, conforme a perícope que expomos no domingo passado, dizer que estavam sendo tentados por Deus. Lembra disso que falamos sobre isso? Estou sendo tentado por Deus. Deus que está permitindo eu ser tentado. E é exatamente por isso que Tiago vem desde essa perícope anterior, exposta no domingo passado, exortando a estes irmãos sobre o fato de que Deus é a fonte de todo bem e, portanto, Ele jamais tenta ninguém e nem pode ser tentado por ninguém. Porque, como vimos, isso seria totalmente contraditório. Deus não pode fazer algo que Ele mesmo abomina. Então Deus não pode tentar os homens e nem pode ser tentado pelo mal. Mas ainda assim, mesmo diante do que foi dito no trecho anterior, mesmo assim, há cristãos que, ao serem provados, poderão vir a questionar a providência de Deus. Quem sabe até perguntando, se Deus é todo-poderoso, por que então Ele não evita as tragédias e as calamidades?
Essa pergunta pode surgir. Mas o que esses cristãos, esses leitores dessa epístola, eles deveriam fazer era exatamente voltar a sua atenção para o que Deus dá e para quem Deus é de fato. Portanto, para apresentar as verdades dessa perícope que nós lemos aqui, Tiago inicia exatamente alertando a esses irmãos no verso 16. Vocês não podem se deixar enganar. Vocês não podem deixar que os corações de vocês eles sejam enganados. E ele ainda chama esses irmãos, meus amados irmãos. Irmãos a quem eu tenho apreço, não se deixem enganar. Isso nos leva ao tema desse sermão de hoje, que é o seguinte: a bondade de Deus é o grande escudo contra a tentação do diabo. A bondade de Deus é o grande escudo contra a tentação do diabo. E nós vamos ver isso a partir de 3 verdades muito importantes. E a primeira delas é porque, em sua graça, Deus continua a fazer tudo para o nosso bem. Nós vemos isso na primeira parte do verso 17, quando ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, Deus é a única fonte de todo bem. Guido Debré, o autor final da chamada Confissão Belga, que temos exposto aqui no domingo pela manhã, um documento confessional do século XVI, expressou a sua fé, e você deve lembrar disso, porque eu expliquei que a Confissão Belga ela foi produzida exatamente para demonstrar ao governo espanhol que aqueles reformados holandeses, eles criam em coisas, eles criam em verdades que estavam nas Escrituras. Eles queriam provar isso. E aí, Guido Debré, neste documento, expressou a sua fé no único verdadeiro Deus, utilizando as seguintes palavras: todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único e simples ser espiritual. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo-poderoso, totalmente sábio, justo e bom. E a fonte muito abundante de todo bem. Esse é o artigo 1º da Confissão Belga. As palavras desse pastor reformado holandês, Guido Debré, elas coadunam exatamente com a verdade contida no verso 17 que nós lemos aqui, o verso 17, parte A. Deus, e somente Deus, é a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Somente o Senhor é quem é a fonte de todas essas coisas boas. Sabemos que Deus é a fonte da sabedoria, sabemos que Deus é a fonte da inteligência, do conhecimento, a fonte do amor, e portanto Deus é também a fonte de todo bem. O texto ainda diz que essas boas dádivas, esse dom perfeito, ele desce do Pai das luzes. Não é isso que nos diz o verso 17? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. E o verbo aí que está traduzido por descendo, está no presente particípio ativo, que denota uma ação contínua. Isso quer dizer que Deus está constantemente
fazendo descer sobre o seu povo os seus dons. Tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é perfeito. Então nós temos um fato aqui. Isso é fato. Isso é inquestionável. As dádivas que Deus coloca à disposição de seu povo, elas são sempre boas e perfeitas, todas elas. E incluem-se aqui tanto dádivas espirituais como dádivas também materiais. Agora, lembre-se disso no seu dia a dia, em saber que as coisas boas chegaram até você única e exclusivamente por causa da bondade de Deus, da graça de Deus. Não foi por outra coisa, mas sim pela graça de Deus. Mas não é só de alegrias que se forma o indivíduo. Não é verdade? Você não vai dar para seu filho só coisa boa. Vou dar coisa ruim? Não. Mas tem coisa que a gente tem que fazer com o filho e que ele não vai gostar. Não é verdade? E que se não fizer, isso vai prejudicar a educação desse filho. Existem coisas que os filhos precisam passar que são necessárias para a formação do caráter. E eu estou dizendo isso para que você entenda que as coisas que vêm de Deus, que estão inclusas nesse aspecto de que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus, elas não são somente coisas que nos agradam. Isso quer dizer que o bem que vem de Deus pode ser visto em algumas vezes pelos homens como algo aparentemente ruim. Por quê? Porque Deus dá ao seu povo não somente o que o seu povo pede, mas sim o que ele precisa. Deus dá ao seu povo não somente o que ele pede, mas o que ele precisa. Porque nós damos aos nossos filhos não somente o que eles pedem, porque se fosse dar ia para falência. A gente dá o que eles precisam. E Deus, pedagogicamente, também dá ao seu povo, a todos nós, aquilo que nós precisamos e não somente aquilo que nós pedimos. Agora, todas as coisas nos são dadas pelas mãos de Deus. Portanto, recebemos de Deus tanto a prosperidade quanto a adversidade. Deus dá ao seu povo provações e testes que por vezes tomam a forma de calamidades. Então você acha que as pessoas lá do Rio Grande do Sul que passaram por toda essa calamidade, o povo eleito de Deus, o povo chamado por Deus, que passou por tudo isso, você acha mesmo que isso aconteceu sem nenhum propósito? E eu não estou nem falando aqui de castigo, não estou nem pensando nisso. Imagine o tanto de pessoas que puderam ajudar umas às outras. Imagine, quem sabe, as reconciliações que puderam acontecer a partir dessa calamidade. Imagine quantas e quantas pessoas, se Deus assim for gracioso, poderão ter uma vida melhor agora que recomeçaram. Imagine aquelas pessoas que estavam precisando de uma chacoalhada, de um choque de realidade, e passaram por isso e hoje estão muito bem espiritualmente. Todas as coisas elas têm um propósito, meu irmão. E o propósito é exatamente pedagógico para com o povo de Deus. É um ensinamento da parte de Deus. Sabe por quê? Porque todas as coisas estão permanentemente
debaixo do cuidado paternal do nosso Deus. Todas as coisas estão exatamente debaixo desse cuidado paternal do nosso Deus. E não se esqueça disso, que Deus é nosso Pai. Deus, ele não é nosso carrasco. Deus, ele não é nosso castigador. Deus é nosso Pai. Só que o pai não passa só a mão na cabeça do filho. Pelo menos não deve fazer isso. Precisa endireitar as veredas que estão tortuosas. Mas mesmo assim, continua sendo pai. E Deus continua com seu cuidado paternal, cuidando do seu povo. Mesmo em meio às adversidades. Isso nos chama exatamente ao fato de que nós precisamos, nós necessitamos confiar no nosso Deus. Suas dádivas nem sempre são encantadoras e aprazíveis, mas mesmo assim, essas dádivas são boas dádivas e são presentes perfeitos para nós que somos seus filhos. Embora não entendamos muitas vezes no começo, mas mesmo assim são boas dádivas. O apóstolo Paulo, ele muito bem nos instrui em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, elas cooperam exatamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são conduzidas pelo próprio Deus para o bem daqueles que são filhos de Deus. Então Deus, em sua graça, conduz todas as coisas para o bem do seu povo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. A segunda verdade que nós vemos nesse texto está na parte B do verso 17, que diz assim: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Este Pai das luzes, nele não pode haver variação ou sombra de mudança. E Tiago faz aqui uso de uma espécie de figura de linguagem, porque depois de esclarecer que Deus é o Pai das luzes, ou seja, ele é o Criador das luzes também, o apóstolo deseja deixar claro que Deus é luz, integralmente falando. Ele é completamente luz. Lembra que eu já disse aqui o que é íntegro? Íntegro é algo que é completo. Então Deus é completamente luz. Deus, que é o Pai das luzes, que é o Criador da luz, é obrigatoriamente luz em toda a sua completude. Em 1 João, capítulo 1, verso 5, nós lemos o seguinte: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Exatamente corroborando com a ideia de que há uma completude de luz no próprio Deus. Portanto, a escuridão, ela não pode existir na presença de Deus. E quando eu falo de escuridão e o texto fala de luz, nós estamos falando do aspecto espiritual. Em Deus não pode haver maldade. Por isso quem tem aquele símbolozinho yin e yang, o preto dentro do branco, o branco dentro do preto, pode jogar fora, porque ali é uma mentira. Porque ali diz que todo mal tem um bem, um pouco de bem. Todo bem tem um pouco de mal. Não, em Deus não tem negócio de mal. Não existe isso. Em Deus é completamente bondade. É completamente luz. E Tiago quer deixar isso muito bem claro. E fica ilustrado então ao dizer que Deus é completamente luz,
fica ilustrado a estabilidade no caráter de Deus. É por isso que nós podemos dizer que a fidelidade de Deus ela é incomparável. Ninguém é fiel como o nosso Deus. Ninguém consegue ser fiel como o nosso Deus, ele é fiel. Exatamente porque nele não tem variação. Exatamente porque nele não há nenhuma parte que não seja luz. O seu caráter é estável, a sua fidelidade é eterna. Nele não tem variação, não tem sombra de mudança. O profeta Malaquias diz, no capítulo 3, verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu li esse texto esses dias aqui. Eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, o ser, a natureza e as características de Deus, elas são imutáveis. Não há sombra de mudança. Não há variação alguma nesse Deus. Ele é sempre fiel. E aí veja só que interessante que Tiago, o artífice que Tiago utiliza aqui. Deus, Pai das luzes, é criador das luzes. E como vimos hoje aqui pela manhã, Deus criou os luzeiros. Não foi assim? Deus criou os luzeiros. O sol, a lua, as estrelas. Estabeleceu a função desses luzeiros. E o sol não permanece sempre no mesmo lugar. Perdão. E o sol não permanece sempre deixando o dia para sempre. Agora mesmo não é dia, agora é noite. Então existe uma mudança. Eu corrigi porque nós entendemos que o sol está fixo. A terra é que gira em torno do sol. Senão eu ia voltar não sei quantos anos atrás aqui. Mas a terra gira e nós vemos mudança. Uma hora é dia, uma hora é noite. Uma hora é verão, outra hora é inverno. Aí sabe o que Tiago quer dizer aqui? Olha, Deus criou todos os luzeiros. Ele é a fonte de toda luz. Mas nos luzeiros você pode ver mudança. Na natureza você pode ver mudança. Agora em Deus não. Em Deus não tem isso. Em Deus não tem mudança nenhuma, não tem variação nenhuma, não tem mudança nenhuma. Aí você pode dizer, mas eu já vi texto na Bíblia em que diz que Deus mudou de ideia, que Deus se arrependeu. Por que está lá? Porque ali é uma forma que a gente chama de antropopática de dizer, para que nós, leitores, venhamos entender. Deus, ele não muda. Quem muda é quem? Nós. Deus não muda. Deus disse ao povo, vou abençoar vocês, vou transformar a vida de vocês, vou entregar a terra na mão de vocês, o que vocês passarem a possuir na terra prometida vai ser de vocês. Agora vocês têm que o quê? Me obedecer. Quem foi que mudou? Foi Deus? Não, foi o homem. Foi o homem que mudou. Deus não tem mudança, a sua fidelidade é para sempre. Tudo aquilo que Deus prometeu, tudo que Deus revelou, ele cumpriu, tem cumprido até hoje e haverá de cumprir até o final. A fidelidade de Deus é uma fonte incomparável de bênçãos para o nosso descanso. Que coisa boa. Que coisa bendita. Porque somente em Deus nós podemos descansar, porque é só Ele, é só Deus que tem uma fidelidade eterna que dura de geração em geração. É somente em Deus que nós podemos confiar, porque nele não tem mudança. Deus não muda. Deus não se arrepende. A terceira verdade que nós vemos nesse texto é a seguinte: a bondade de Deus é o grande escudo contra a tentação, porque em seu amor Deus nos gerou para a salvação. E nós vemos isso no verso 18. Verso esse que nos diz: pois, segundo o seu querer,
Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, a maior de todas as dádivas só pode ser dada pela fonte de todo bem, que é o nosso Deus. A maior de todas as dádivas é a salvação em Cristo. Portanto, atestando mais uma vez a grande bondade de Deus, Tiago expõe que, por sua livre vontade, por o seu livre querer, Deus foi servido nos chamar para a regeneração. Porque o verbo que está aí traduzido como gerou, no nosso texto, traz exatamente o significado de que nós fomos transformados em nova criatura. Então Deus, por sua livre vontade, nos chamou, nos trouxe e nos transformou em pessoas novas, havendo então nos despido da natureza anterior, uma natureza pecaminosa. E isso ele fez a partir do seu chamado eficaz, que somente ele pode fazer. Nós chamamos de vocação eficaz. Quando Deus chama o pecador à salvação, esse chamado ele é irresistível. E Deus escolheu um povo exatamente para chamar, para ter como seu. E a esse povo ele chamou. Esse povo não tem como resistir. E assim foi transformado. Exatamente por isso, nós precisamos entender que nós não escolhemos a Deus. Foi Deus que nos chamou. Nós não escolhemos ao Senhor. Ele que nos escolheu para que fôssemos salvos da morte. João capítulo 15, verso 16, nós lemos: Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos-lo conceda. E isso é graça de Deus, isso é bondade de Deus, porque se dependêssemos de nós mesmos, nós não escolheríamos nos chegar a Deus. Se dependêssemos de nós, que a Bíblia nos diz que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, nós jamais escolheríamos estar com o nosso Deus. Então essa transformação ela vem de Deus. E essa transformação ela é feita, como ele diz no verso 18, pela palavra da verdade. E isso Tiago diz exatamente porque essa transformação ela acontece quando o evangelho é proclamado. Quando o evangelho é proclamado, Deus regenera o pecador e transforma esse pecador em uma nova criatura. É a partir desta regeneração, é a partir dessa transformação que o evangelho tem, que Deus muda a vida do homem. Que Deus muda a história. Que Deus é quem tira da lama, do esgoto, lava, purifica o pecador, a ponto dele ser considerado justificado, salva o pecador pela palavra da verdade. Essa tão grande dádiva, meus irmãos, a salvação em Cristo, ela só poderia ser dada pelo nosso Deus. Nunca, jamais por outro. E tudo isso foi feito para a sua própria glória, tendo em vista que nós somos transformados em suas primícias. É isso que nos diz o final do verso 18. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quando se fala de criatura, se fala de criação. Deus criou todas as coisas, como vimos hoje pela manhã. E criou também o homem e a mulher. A excelência da criação. E considerando que o homem é o mais excelente entre todas as criaturas, Deus então escolhe alguns destes homens dentre toda a criação e os separa para Ele mesmo,
como se esse povo fosse a sua própria oferta a si mesmo. É por isso que ele diz que nós somos como que primícias das suas criaturas. Ele nos chama, nos resgata, nos transforma, e assim nós louvamos a Ele, glorificamos a Ele, adoramos a Ele, a partir das nossas próprias vidas. Há então, meus irmãos, deleite do Senhor na salvação do seu povo, daqueles por quem Ele deu a sua própria vida lá na cruz. Há deleite neste Deus, porque esse Deus não somente é dono de toda boa dádiva, de todo bom perfeito, mas também nos escolheu para sermos transformados pela palavra da verdade e assim sermos as primícias da sua criação. Em Romanos capítulo 5, verso 8, lemos: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero caminhar para a conclusão dessas palavras dizendo o seguinte: diante das tantas palavras de bênçãos, meus irmãos, que eu disse aqui hoje, como então nós poderíamos dar vazão às tentações? Como nós, em meio às dificuldades que passamos, poderíamos cuspir no rosto de Cristo, nos lançando de peito aberto às tentações e renegando a fidelidade do Senhor? Nós não podemos fazer isso. Meu amado irmão e minha amada irmã, considere a Deus como a fonte de todas as bênçãos para a sua vida, e não como alguém que deseja o seu mal. Considere a Deus como aquele que tem um cuidado paternal com você, e que não importa o que você fizer, o amor de Deus, ele é perene, ele é constante, porque somente nesse Deus há perdão. Lembre-se que Ele mesmo amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero finalizar com duas aplicações sobre esse texto, para seguirmos a administração dos sacramentos que faremos hoje. E a primeira delas é a seguinte: rogue a Deus por um coração grato, que possa enxergar as bênçãos que vêm da parte dele, de Deus. Considerando que enquanto estiver nesse mundo você sofrerá com provações e tentações, peça a Deus que lhe dê um coração grato, um coração cheio de gratidão, exatamente pela graça de Deus, pela graciosidade que Deus tem com a sua vida. Graça essa demonstrada no fato de você estar aqui hoje. Graça essa demonstrada no fato de você permanecer respirando. Graça essa demonstrada no fato de você ter o que vestir, ter o que comer, ter como se transportar, até mesmo de carona. É graça de Deus, meu irmão. As bênçãos de Deus, elas nos cercam. Deus, ele tem derramado ricas bênçãos sobre nós. E nós precisamos aprender a reconhecer essas bênçãos da parte de Deus. Nós precisamos aprender a enxergar e a considerar com grande valor as tantas e tantas bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. Precisamos fazer isso. O salmista bem nos ensina, no Salmo 40, verso 5, dizendo: são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado,
e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Deus nos cerca de muitas e muitas bênçãos. E nós precisamos orar a Deus para ter um coração grato. Um coração que possa enxergar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. A segunda coisa, louve a Deus pela sua imutabilidade, pela sua fidelidade. Se Deus não fosse fiel a si mesmo, se Deus tivesse qualquer, menor que seja, sombra de mudança, nós, pecadores, não estaríamos mais aqui. Se Deus tivesse em si, nele, qualquer tipo de variação, qualquer tipo de arrependimento, nós não estaremos aqui. Porque ia chegar um momento em que ele mesmo desistiria do seu povo. Porque nós, meus irmãos, constantemente desagradamos a Deus. Nós constantemente desagradamos a Deus, todos os dias. Em alguma mentira que nós falamos, ou omissão da verdade. Você não mente intencionalmente, mas você omitiu a verdade. Em alguma decisão que tomamos sem orar a Deus, que a gente acha que tem poder de decisão. Em alguma coisa que deixamos de fazer, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar. Na falta de jejum que temos, nós não mortificamos a nossa carne é viva, é mais viva do que o Espírito. Nós desagradamos a Deus todos os dias. E se Ele fosse como os homens, se Ele fosse como os seres humanos, que são cheios de variações, de mudanças, uma hora quer, outra hora não quer, então Deus, com certeza, já teria colocado um ponto final em todas as coisas. Mas Ele muito sabiamente e misericordiosamente nos conduz durante todo o curso da nossa vida, suportando até mesmo aquelas pessoas que escarnecem de Deus, que fazem pouco do nosso Deus, que chegam a dizer que Deus não existe. Deus é completamente cheio de toda luz, cheio de toda verdade, cheio de toda misericórdia, cheio de toda fidelidade. Portanto, seja Ele exaltado para todo sempre por sua constante fidelidade e imutabilidade. Que Deus em Cristo continue a nos edificar através da sua santa, bendita e maravilhosa palavra.